O Cínico de Aço, capítulo 3. O retorno do vento. O sol já estava alto quando os aldeões perceberam que Kenshiro não se movia mais. O corpo permanecia sentado, as mãos repousando sobre os joelhos, o rosto sereno, como o de quem finalmente compreendeu a resposta para todas as perguntas. Não houve luto, apenas silêncio. E no silêncio, o som do vento brincando entre as pétalas do pessegueiro. O jovem guerreiro, agora jardineiro, não chorou. Ajoelhou-se diante do mestre e sentiu que algo invisível passava por ele, como se o ar tivesse memória. Ele não partiu, pensou. Ele apenas mudou de forma. Nos dias que seguiram, o vilarejo parecia respirar diferente. As crianças riam mais baixo, os anciãos falavam menos. Não era tristeza, era reverência. O pessegueiro floresceu com uma intensidade incomum, como se a terra quisesse agradecer ao homem que havia aprendido a não feri-la. O jovem cavava a terra com as mesmas mãos que um dia empunharam a espada. Às vezes, parava e olhava para o horizonte, sentindo que o vento sussurrava o nome de Kenshiro. Quando fechava os olhos, escutava. Não sejas o eco da minha voz. Seu sopro que continua o movimento. Numa manhã de neblina, um grupo de guerreiros chegou ao vilarejo. Buscavam um abrigo, e talvez, sem saber, buscavam também um sentido. Traziam olhos cansados, cheios de vitórias que não trouxeram paz. Dizem que aqui vive um homem que fala com o vento, disse o líder, desconfiado. O jardineiro sorriu, limpando as mãos na túnica. O vento fala com todos, só que poucos escutam. Os guerreiros se entreolharam, alguns riram, outros se calaram. Um deles perguntou: e se o vento nada disser? O jardineiro respondeu: então é você quem deve falar menos. O grupo ficou. Nos dias seguintes, ajudaram a plantar, a regar, a aprender o ritmo da terra. Nenhum treinamento, nenhum duelo. Mas algo dentro deles começou a mudar. Uma força silenciosa, como uma lâmina que corta o ego em vez do inimigo. Certa noite, o vento soprou forte. As flores caíam como neve, e o jardineiro ergueu o rosto, sentindo a presença antiga. Ele fechou os olhos e murmurou: mestre, o mundo ainda é tolo. E o vento respondeu, doce como um riso distante. Então continua rindo com ele. O cínico observa, o sábio compreende, e o vento apenas passa. Quando a brisa cessou, o jardineiro abriu os olhos. Os guerreiros dormiam em paz, e o pessegueiro, iluminado pela lua, balançava como se saudasse o invisível. Kenshiro estava em tudo, no pó, nas folhas, no riso leve das crianças. O vento que não se curva não ensinava mais com palavras, mas com a eternidade que habita o instante. O silêncio do jardineiro e a sombra da montanha. O jardineiro não se chamava mais Jovem Guerreiro. O nome do mestre, Kenshiro, havia sido absorvido pelo vento. O seu próprio nome, Yumi, parecia se esvair na terra que cultivava. Ele era simplesmente aquele que escuta. A permanência dos guerreiros se estendeu por um mês. Eles não esperavam mais por um treinamento de espadas. O duelo se tornara interno. O líder, um homem de cicatrizes profundas e olhar ainda mais ferido, chamado Jiro, foi o que mais tardou a se despir de sua armadura invisível. Numa tarde, Jiro encontrou Yumi podando o pessegueiro. As flores de outono já haviam dado lugar aos frutos verdes. Yumi manuseava a tesoura com uma precisão que, para Jiro, evocava a frieza de uma lâmina, mas sem a intenção de ferir. Era uma precisão de cuidado. O que você faz é lento demais, disse Jiro, impaciente. Por que não corta os galhos de uma vez? Perde-se tempo medindo cada ângulo. Yumi parou, mas não olhou para Jiro. Seu olhar estava fixo no galho que segurava. A pressa é o eco da morte que se teme. O cuidado é o eco da vida que se respeita. Yumi falou e a voz era calma, mas portava o peso da terra. Eu não estou cortando o galho, Jiro. Estou convidando o sol a entrar onde a sombra insistia em ficar. O propósito da poda não é a ausência do que é cortado, mas a presença do que vai florescer. Jiro sentou-se na grama. Sua grande espada, a rompe-teclas, repousava ao seu lado, parecendo pesada, desnecessária. E qual é o meu galho? Jiro perguntou, a voz quase inaudível. Yumi finalizou o corte e colocou a tesoura no cinto. O seu galho, Jiro, é a sua história. É o nó de vitórias que você carrega como uma penitência. A espada forjou você para ser forte, mas a força que você conhece é a que destrói. Você precisa aprender a força que nutre. Você vive como se estivesse sempre no dia anterior. Mas o dia anterior não existe. Ele é apenas a sombra do seu medo no dia de hoje. Como eu corto uma sombra? Yumi sorriu. E o sorriso era o mesmo que Kenshiro usava. Um sorriso de quem compreende a tragédia e a beleza da condição humana. Você não a corta. Você acende a luz. Na manhã seguinte, Jiro e os seus homens não estavam mais no vilarejo. Não houve despedida. Apenas um pedaço de tecido deixado sob o pessegueiro. A ponta da bainha da rompe-teclas, que Jiro havia cortado e deixado como um pequeno sacrifício. O peso havia sido aliviado, não pela ausência da espada, mas pela intenção de não a usar mais com o mesmo coração. Eles haviam partido, levados por um vento diferente. Yumi olhou para a montanha que pairava sobre o horizonte. Era a montanha do olho fechado. Um pico que, segundo as lendas, era tão antigo que tinha visto os deuses esquecerem o caminho de volta. O desafio do vazio. 3 meses se passaram em paz. A paz, Yumi descobriu, não era um presente, mas uma disciplina. Ele continuava a cavar, a regar,
a escutar. Até que numa tarde, uma figura diferente surgiu na estrada. Não era um guerreiro, era um estudioso. Ele vestia trajes caros, manchados de poeira da viagem, e carregava pergaminhos enrolados. Seu nome era Mestre Haku, um dos grandes cronistas do Império, famoso por catalogar cada folha de sabedoria e cada folha de estupidez que a humanidade produziu. Haku aproximou-se de Yumi, que estava sentado em silêncio, ao lado de um canteiro de flores que ainda não haviam se aberto. Dizem que neste vilarejo habitava um notório Kenshiro, o cínico de aço, aquele que observava o mundo e ria da sua própria observação. E dizem que ele partiu, mas deixou um herdeiro, um mestre do silêncio. Yumi não abriu os olhos. Não há herança no vento, há apenas continuidade. Haku sorriu, um sorriso acadêmico, de quem já tem a resposta pronta na ponta da língua. A continuidade é a forma mais sutil de herança. Você é o novo recipiente da sabedoria dele. Estou aqui para registrar essa sabedoria, para que o Império não se perca no esquecimento. Diga-me, Yumi, qual é a essência do ensinamento de Kenshiro? Yumi abriu os olhos. Eles eram claros, profundos, como poços recém-cavados. A essência? A essência de Kenshiro era a recusa em ter uma essência. Haku franziu a testa. Isso é um paradoxo. O que não tem essência não existe. A água tem essência? Perguntou Yumi. A água é o vazio do jarro, a força do rio, o silêncio do vapor. A tentativa de rotular a essência é a forma mais lenta de matar o que é vivo. O mestre ensinou que a verdade não é uma estátua que se admira, mas um rio que se bebe. E o rio nunca é o mesmo. Haku pegou um pergaminho e desenrolou, pronto para escrever. Mas preciso de uma frase, um aforismo, algo que eu possa escrever e que os homens do futuro possam citar em seus templos e palácios. Yumi pegou um punhado de terra escura, úmida, e a deixou escorrer lentamente entre os dedos. A frase que o mestre me deixou. Sim, Haku estava ansioso. Yumi olhou para o topo da montanha do olho fechado, cujos picos estavam envoltos em névoa. Ele disse, não sejas o eco da minha voz, seu sopro que continua um movimento. Haku escreveu com uma pressa febril. Profundo, mas o que significa o movimento? O movimento da espada? O movimento da política? O movimento de não perguntar o que significa, respondeu Yumi, gentilmente. O movimento de levantar-se, regar o que precisa ser regado, respirar o ar que está. O movimento é o oposto da ideia. A ideia é estática. O movimento é vida. Kenshiro não era um livro que se lê, era o vento que se sente. E o vento não se explica, Haku. Ele apenas é. Haku ficou dias no vilarejo tentando extrair de Yumi a fórmula mágica, o segredo da paz. Ele queria o manual do sábio. Yumi, por sua vez, apenas trabalhava em seu jardim, sorrindo, fazendo silêncio. Ele era o oposto de uma fonte de sabedoria. Ele era um espelho, e Haku só via sua própria ansiedade em suas reflexões. A filosofia da ausência. Certa noite, Haku procurou Yumi sob a luz da fraca lua. Yumi estava sentado meditando, com as mãos repousando sobre os joelhos, na mesma posição em que Kenshiro havia partido. Yumi sussurrou Haku, desanimado. Eu não consegui capturar sua essência nem a dele. Eu escrevi páginas e páginas sobre a sabedoria do vazio, mas o pergaminho parece vazio de verdade. Eu não sinto o vento. Yumi abriu os olhos. Seu olhar não era de julgamento, mas de uma profunda compaixão. Você não fracassou, mestre Haku. Você apenas tentou usar a tormenta errada. Você tentou preencher o vazio com palavras. Mas o vazio não é a ausência de algo, é a presença do espaço. Ele apontou para a flauta que Haku carregava. O som da flauta só é possível por causa do vazio dentro dela. Se você preencher o tubo com argila, não haverá melodia, apenas o peso inútil da matéria. O mestre ensinou que a força de um cínico não reside naquilo que ele destrói, mas naquilo que ele se recusa a construir. Dogmas, certezas, a necessidade de ter sempre a razão. Mas se eu não construir certezas, como viverei? Yumi pegou uma única pétala do pessegueiro que o vento havia derrubado. A pétala vive sem a certeza da próxima primavera. Ela apenas é a beleza deste instante. A certeza é uma cajola que você constrói para sua alma. O mestre ensinou a voar. Haku fechou os olhos, a brisa da noite era fria, e ele finalmente sentiu algo. Não uma voz, mas a ausência dela. Não uma certeza, mas a liberdade da dúvida. O retorno para a montanha. Na manhã seguinte, Haku se levantou antes do sol. Ele queimou todos os seus pergaminhos de anotações, não em um ato de frustração, mas de purificação. A fumaça subiu, fina e leve, em direção à montanha do olho fechado. Ele se despediu de Yumi com uma reverência mais profunda do que a de um aluno ao mestre. Eu não vou escrever a sabedoria de Kenshiro, Yumi. Eu vou viver a ausência dela. Eu vou deixar meu pergaminho em branco e escreverei apenas a data. O resto será a minha vida. A melhor história não é a que se conta, mas a que se vive. E a melhor vida é aquela que não precisa de título para ter valor. Vá em paz.